Nos últimos vídeos, refletimos sobre dois pontos fundamentais da fé cristológica. Primeiro, vimos o mistério da união hipostática, ou seja, a união inseparável entre a natureza divina e a natureza humana, na única pessoa do Verbo encarnado. Depois, aprofundamos o conceito da communicatio idiomatum, a comunicação dos idiomas, que nos ajuda a entender como os atributos de cada natureza podem ser ditos da única pessoa de Cristo. Agora, neste novo passo da nossa reflexão, queremos mergulhar ainda mais fundo nas implicações teológicas desses mistérios. Vamos ver como a humanidade de Cristo não ficou restrita ao passado, mas continua atuando na história através dos sacramentos, da Igreja e da vida dos santos. E também compreenderemos por que, muitas vezes, a rejeição protestante à Igreja e às suas expressões de fé está ligada à dificuldade de entender plenamente essa ação contínua da humanidade de Cristo no mundo. Pois bem, depois de compreendermos o conceito de communicatio idiomatum, ou seja, a comunicação dos idiomas em Cristo, podemos dar um passo adiante e refletir sobre como a humanidade do Filho de Deus continua agindo de modo concreto ao longo da história. Cristo não se encarnou apenas para viver 33 anos na Terra e depois desaparecer. Sua humanidade permanece unida à sua divindade, e por isso ela se torna para nós o instrumento visível e eficaz da salvação. O corpo, as palavras, os gestos e até mesmo o sangue de Jesus foram os canais pelos quais a graça de Deus se manifestou no mundo. E essa ação não ficou restrita ao passado, ela se prolonga até hoje, principalmente por meio da Igreja e dos sacramentos. Quando recebemos os sacramentos, é a humanidade de Cristo ressuscitado que age em nós. Por exemplo, na Eucaristia, o pão e o vinho se tornam verdadeiro corpo e sangue do Senhor. Não é um símbolo ou uma simples representação, mas a presença real daquele mesmo Cristo que nasceu de Maria, que caminhou pelas estradas da Galileia e que morreu na cruz. Ele continua se dando a nós, alimentando nossa alma e unindo-nos a si. Na confissão, é a voz de Cristo, através do sacerdote, que nos diz: "Eu te absolvo dos teus pecados". Ali, o perdão que fluiu do coração humano divino de Jesus na cruz continua sendo derramado sobre cada fiel arrependido. No batismo, é Cristo que mergulha conosco nas águas para nos fazer nascer de novo. No crisma, é Ele quem unge com o Espírito Santo. No matrimônio, é Ele quem sela a união dos esposos. No sacerdócio, é Ele quem chama, consagra e envia. Na unção dos enfermos, é Ele quem toca com ternura os que sofrem. A humanidade de Cristo também se prolonga na Igreja, que é o seu corpo místico. Por isso, podemos dizer sem medo de errar que a Igreja Católica é a continuidade da encarnação de Cristo da história da humanidade. Tudo aquilo que o Senhor realizou em seu corpo terreno, Ele continua a realizar hoje por meio do corpo eclesial. Por isso, os santos são como janelas abertas, através das quais vemos resplandecer a vida de Cristo. Quando olhamos para São Carlo Acutis, São Francisco de Assis, Santa Teresinha, Santo Agostinho ou para tantos outros, percebemos que não é apenas a ação de homens e mulheres virtuosos, mas a própria humanidade de Cristo transformando vidas e irradiando santidade. Assim, podemos dizer que a história não está abandonada a si mesma. Pelo contrário, ela é continuamente tocada, transformada e santificada pela humanidade de Cristo, presente nos sacramentos, atuante na Igreja e visível na vida dos santos. É Ele, o Verbo encarnado, quem guia o curso da história com sua mão humana e divina, até que tudo seja consumado em sua glória. Ele mesmo disse, antes de subir aos céus: "Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos". Por isso, entender a communicatio idiomatum não é apenas um exercício teórico abstrato, mas uma chave para entendermos como Cristo continua vivo e operante hoje. Sua humanidade não é uma recordação distante, mas uma realidade viva que continua a nos alcançar para que possamos participar da sua vida divina.
Quando olhamos para a história do cristianismo, percebemos que muitas das divergências entre católicos e protestantes giram em torno da compreensão da ação de Cristo na Igreja. E aqui entra justamente o ponto que comentamos antes, o mistério da communicatio idiomatum, a comunicação dos idiomas. Muitos protestantes não aceitam a eficácia dos sacramentos, a intercessão dos santos ou a autoridade da Igreja porque não compreendem plenamente que a humanidade de Cristo permanece como instrumento vivo da salvação. Para eles, muitas vezes, a humanidade de Jesus é vista apenas como um meio temporário usado por Deus para realizar a obra da redenção na cruz, mas que depois teria perdido sua função direta. Isso gera a ideia de que a salvação é um ato puramente espiritual, que se recebe pela fé, sem necessidade de sinais visíveis ou de mediações concretas. No entanto, se entendemos que a humanidade de Cristo está para sempre unida à sua divindade, vemos que ela continua sendo o canal através do qual a graça de Deus se comunica. É por isso que os sacramentos existem. São prolongamentos da humanidade de Cristo tocando a nossa realidade hoje. Na Eucaristia, por exemplo, a humanidade de Cristo nos alimenta com seu corpo e sangue. Na confissão, a voz humana do Cristo ressoa através do sacerdote para nos dar o perdão. Na Igreja, o seu corpo místico, ele age e conduz a história. Nos santos, vemos sua humanidade glorificada transbordando em novas vidas configuradas a ele. Se alguém não compreende esse princípio teológico da comunicação dos idiomas, inevitavelmente verá tudo isso como um acréscimo humano, como muitos protestantes gostam de falar esbaforidamente, que são apenas tradições humanas inventadas. Mas, na verdade, a vida sacramental e a santidade da Igreja são a continuidade da presença histórica de Cristo, não uma substituição a ele. Por isso, a rejeição protestante à Igreja e ao que dela provém nasce em grande parte dessa dificuldade em perceber como Cristo age através de mediações visíveis. A lógica protestante é: se Cristo é o único mediador, então não pode haver sacramentos, nem santos, nem igreja com autoridade. Mas a lógica católica é justamente o contrário. Porque Cristo é o único mediador, ele quis estender sua humanidade a nós por meio desses canais visíveis. A Igreja, então, não é uma concorrente de Cristo, mas a sua continuidade visível na história. Os sacramentos não são invenções humanas, mas sinais reais da humanidade de Cristo nos tocando. Os santos não são ídolos, mas reflexos vivos daquele que é o santo por excelência. Portanto, a grande chave está aqui: compreender que a humanidade de Cristo ressuscitado permanece ativa e que, por meio dela, Deus continua a agir de forma concreta na vida da Igreja. Quando essa verdade não é reconhecida, tudo que brota dela é rejeitado. Se você está gostando do conteúdo totalmente gratuito que oferecemos aqui no canal, saiba que a produção desses vídeos envolve custos. Por isso, se puder, ajude a manter esse trabalho vivo por meio do botão do Valeu Demais. Qualquer valor faz a diferença e é uma forma de garantir que você continue recebendo conteúdo católico de qualidade, sempre com muito carinho e fidelidade à fé. Também é possível colaborar com uma doação de qualquer valor pelo Pix do canal, doaçãocatequizandocatólicos@gmail.com. Sua ajuda é fundamental para que essa missão continue crescendo. Conheça também o Clube de Membros do canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos, pensados especialmente para quem quer aprofundar ainda mais na fé. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E aproveite para deixar seu comentário aqui embaixo, seja uma dúvida, uma sugestão ou o que você quiser compartilhar. A sua participação é muito importante para nós. E se você ainda não viu o vídeo anterior, onde explicamos detalhadamente o conceito da comunicação dos idiomas de Cristo, o link está na tela agora. Só clicar e ir lá aprender um pouco mais conosco. Te espero lá!